foi bacana, porque é, é um convite assim para juntar arte, religião, tecnologia, natureza. Então, são coisas que eu identifico muito na minha vivência lá na Amazônia, sabe? Vindo, na verdade, o convite veio de uma organização, uma iniciativa da ONU, né, uma iniciativa interreligiosa, e que acho que deu vazão a eu conseguir colocar todas as sensações e sentimentos que eu tenho na floresta amazônica, mas de maneira geral, mas lá na Amazônia muito, porque é muito poderosa assim a energia que emana ali daquela, enfim, maior floresta tropical do mundo, então não tem como você não ser impactado, né? Tudo isso sempre me impactou muito, mas os meus trabalhos sempre tinham sido muito mais na área de denúncia, né? De você, olha, tá ruim isso aqui, tá com problema, mesmo que dê essa maravilha toda, olha como é maravilhoso, mas porra, a gente está destruindo e a gente está fazendo tudo errado há muito tempo, não podemos deixar isso acontecer. E essa parte, vamos dizer, mais de denúncia é uma pequena parte, é mais para destacar até a beleza e falar, olha, cara, a gente não pode perder isso aqui, porque isso aqui é muito maravilhoso, é uma dimensão que você não tem ideia, e o objetivo desse trabalho foi, como as pessoas não podem, ou poucas pessoas podem ir à Amazônia, é trazer a Amazônia para elas terem uma experiência amazônica. Eu acho que até mais forte, em certos aspectos, do que quem vai lá, porque, enfim, filme você bota toda a parte mais bacana, assim, você dá de presente para o teu espectador. Então, você vai ver um tucano como você nunca veria na Amazônia, você vai subir no alto da Sumaúma como ninguém, ou pouquíssimas pessoas, e nunca tinha sido feito um filme lá no alto da Sumaúma, a 50 metros de altura. Então, é uma experiência de te teletransportar para aquele lugar, só até com mais vigor até. E foi essa ideia de, como é uma iniciativa interreligiosa, de fato, de mostrar a nossa empatia com esse ambiente, como nós somos filhos desse ambiente das florestas. Então, também é importante ter uma líder indígena recebendo. Uma das primeiras coisas que ela fala é: pode chegar, não tenha medo. Porque a gente sempre imagina a floresta como um lugar de bichos peçonhentos e onças, e você vai, uma aranha vai te picar. Quando na verdade isso existe, mas é uma realidade muito menos agressiva e perigosa. Na verdade, você tem que estar ligado, mas poucos animais na natureza vão te atacar. Mesmo uma onça, se ela te vira assim, ela não é sempre que ela vai querer te atacar, porque só se ela tiver com muita fome e vai achar você ali. Mas normalmente a gente é alto, então também não é uma boa presa para elas, sabe? Então, eu acho que é uma ideia também de você, olha, esse é o que? Um ambiente amigável. Essa coisa de cobras e aranhas e onças e o perigo todo é uma coisa que não é o principal da experiência na floresta. Sabe? Olha, é bacana porque inicialmente eles queriam que tivesse uma voz ancestral e uma voz científica nesse filme. E na medida que a gente foi fazendo, eu falei, não, essa voz científica vai ficar um pouco professoral demais, vai tirar a experiência da imersão. Mas me serviu para, quando eu escrevi o texto, de que eu acho assim, tanto ele não agressivo, eu digo assim, na coisa da religião e de tentar te convencer de coisas, né? Então, assim, para um cientista, não será agressivo. E até vai despertar uma coisa bacana assim, em relação à espiritualidade, à religiosidade até. E para um religioso também coloquei coisas, informações científicas, mas que corroboram esse aspecto religioso. Então, quando eu falo assim, olha, essa paisagem que você está vendo, ela não é apenas
o retrato desse momento, mas é um registro do que aconteceu nos últimos milhões de anos aqui no planeta. Então isso dá uma dimensão científica, porra, caraca, os últimos milhões, mas ao mesmo tempo é tão transcendente você pensar que você está tomando banho num rio que é fruto de milhões de anos de interação entre os seres vivos, entre os elementos, que aquilo não tem como não te carregar para um lugar bacana, assim. Então, acho que o filme ele fica meio nesse lugar que comunica com esses dois mundos. E em relação especificamente à religião, um dos objetivos, talvez o objetivo principal, é falar para os religiosos: olha, a obra de Deus está sendo destruída. Sim. A gente não pode deixar que essa obra tão magnífica, tão importante, tão gigantesca, tão sagrada, seja desmatada, seja queimada, seja cortada, seja destruída do jeito que ela está sendo agora. Sim. Então, esse é e acho que os grupos religiosos no Brasil são muito importantes nessa ideia de preservação. É um público que quase estava sendo, ou de alguma maneira ainda está sendo tomado ou convencido pelas teorias negacionistas do clima, enfim, tudo isso. E o filme ele fala: olha, não, a gente não pode deixar isso acontecer, porque justamente isso é uma violação da obra de Deus. Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante, de que esses grupos se engajem na defesa desse ambiente. E, ao mesmo tempo, também você tem né, quando falam dessa do científico e do religioso, né, você não tem como não sentir. E o texto ele é muito empático, a indígena ela é muito empática também, e simpática, mas empatia acho que é um termo muito importante para esse filme, que qualquer pessoa que tem um distanciamento, que não se sinta nem um pouco religioso, ou que seja até ateu, acho que vai se tocar, vai ficar tocado pelo filme. A gente agora vai participar de eventos até o começo do ano que vem, e aí depois a ideia é que ele seja disponibilizado no YouTube. Ai, que legal. Então, com esses óculos mais de papelão, mais baratinhos, né? Você pode baixar no teu celular, botar no modo realidade virtual, modo VR, e aí você tem a experiência. Não é tão bom quanto um óculos que você tem fone e tudo, porque também assim, a gente fez um som, uma mixagem de som que se chama ambissônico. Fizemos até com um técnico francês. Isso ajuda a imersão ser maior, porque você bota o fone e o som ele é localizado espacialmente. Então, por Caramba. exemplo, se aqui está o pássaro cantando, quando você vira para cá, ele continua aqui. Aí você virou para cá, o som ficou atrás de você, entendeu? Caramba, que legal. Ele acontece aonde você está vendo. Então, isso não sei se vai ser produzido exatamente assim no YouTube, mas a ideia é que isso seja distribuído, que as pessoas possam usar, enfim, assistir, ter essa experiência. Quanto mais gente puder, melhor. Mas certamente a gente vai chegar em São Paulo daqui a pouco, em eventos, talvez no Museu da Imagem do Som, não sei, ainda estamos conversando aí como é que a gente vai fazer essa. Porque foi muito bacana. Aqui no Rio foram mais de 800 pessoas, foi Meu Deus, muito impressionante. é muita gente. Você imaginava que a repercussão ia ser como está sendo, que o feedback do público ia ser do jeito que está sendo? Não, nem um pouco. Não tinha essa noção, não esperava. E é bacana porque, de fato, o que bombou muito lá no Rio Innovation Week foi o boca a boca. As pessoas falaram: olha, tem tal coisa, vai ter que ver, porque a gente estava numa sala meio escondida, assim, não era muito fácil de achar. E sempre tinha fila, sempre tinha gente querendo assistir, gente na fila para entrar, então. E muita gente chorando também, é muito incrível, assim, é muito interessante tudo, assim, então muito
muito animado e muito legal. E isso, como falei, para um artista é sempre um pouco carente, né? Porque você dá mais filme, a pessoa vê aí fala, legal, aí fala de um momento específico, né? Esse, como são 10 minutos, é muito concentrado, você já termina isso, ou você acabou de chorar, ou você está muito emocionado com alguma coisa, então é uma experiência muito diferente. E para quem faz assim, para a pessoa que é o artista, é muito bacana, assim, muito bacana, porque é muito recompensador. Sabe?